Amém? Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Queridos, se a fé vem pelo ouvir dentro do contexto da palavra de Deus, significa que quanto mais fé, ou melhor, quanto mais conhecimento, mais fé. Conhecimento que nós credibilizamos. E este conceito é uma verdade tão grande. A Bíblia tem nas suas linhas e entrelinhas a revelação de tudo que vai acontecer sobre a face da terra. A Bíblia não é tão detalhada em certas situações, já no plano da eternidade. Como vai ser isso no céu? Como vai ser aquilo no céu? Sempre existem muitas perguntas dessa natureza. Como vai ser aquilo no inferno? Como vai ser isso no inferno? Essas perguntas sempre existiram, vão continuar existindo, porque a Bíblia é a revelação dada ao homem. É aquilo que Deus julgou suficiente e necessário para que o homem se conduza prudentemente com conhecimento suficiente sobre a face da terra. Por isso a Bíblia tem 66 livros. O 6 é o número do homem, que o homem foi criado no 6º dia. Deus deu ao homem 6 dias para trabalhar. Enfim, sempre vamos identificar que o 6 é o número do homem, por isso a Bíblia tem 66 livros. E tantas outras coisas maravilhosas são reveladas dentro dessa numerologia bíblica. Agora, a Bíblia, ela começou naquilo que nós chamamos de dispensação. Os tempos em que Deus trabalhou com a humanidade de alguma maneira, utilizando-se de alguma situação. Então, nós começamos com o tempo da lei. O que trazia o tempo da lei? As promessas. A promessa de um Salvador. Primeira promessa está onde? Gênesis 3,15. Aí ainda no tempo da lei, Isaías 7,14 diz o quê? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Lá no tempo da lei, que promessa tremenda. Claro, Jerusalém era considerada a virgem de Sião, então o povo de Israel não pensou que Deus fosse cumprir essa profecia tão literalmente, realmente uma mulher virgem. Por isso que ninguém nunca perguntou se Jesus tinha nascido de uma virgem. Por quê? Porque eles não esperavam isso. A virgem que eles acreditavam era simplesmente a cidade de Jerusalém, em que o Messias se manifestaria ali. Eles não tinham entendimento de que Deus iria cumprir isso literalmente. Mas Deus é o quê? Transcendental. Ele vai além das expectativas humanas. Por isso que nós temos que nos conduzir dia a dia esperando o quê? Um milagre. Dia a dia nas nossas vidas nós temos que andar com Deus esperando o inesperado. Porque a Bíblia, ela sai dessa dispensação da lei e entra na dispensação da graça, também chamada de dispensação da fé. Porque Jesus vem no cenário e diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Agora, já não é mais o sacrifício do Antigo Testamento, já não é mais a lei, já não são mais os holocaustos, já não é mais uma promessa. Agora já estamos no cumprimento da promessa. Aí João diz assim: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de formosura. Então, aqueles homens que tinham conhecimento da lei, agora estão vendo aquele que o próprio Jesus diz assim: olha, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis,
e não puderam. Por isso vós sois bem-aventurados. E quando Tomé dá aquele desfecho terrível, se eu não ver, se eu não tocar, Jesus se manifesta, permite que ele veja, permite que ele toque, mas diz o quê? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Somos nós que também não vimos, mas cremos. Entramos na dispensação da graça. É a fé, é o se tu creres. E a Bíblia diz que sem fé, impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você é como qualquer outra pessoa. Porque o que nos difere dos outros é justamente e é somente a nossa fé. As pessoas por aí dizem ter fé, mas tem uma fé errada. A fé que faz diferença é a fé correta. A fé fundamentada na revelação da palavra, na revelação da Escritura. A igreja ela tem que ser conduzida, como diz Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova dos fatos que não se veem. Isto é que faz diferença na nossa vida. E esse tempo que nós vivemos, já saímos do tempo da lei, quando Jesus foi assunto aos céus, entramos no tempo da graça. Esse tempo, a diferença, o que nos faz ver uma glória de Deus tremenda desde essa terra até adentrarmos nos céus, é justamente a fé, simplesmente a fé. Estamos vivendo o tempo em que só pode ficar de pé, como participante do reino de Deus, aquele que tiver fé. É o tempo da graça, é o tempo da fé. Naquele tempo, a fé ela ficava muito obscurecida no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento. Tinha-se uma série de rituais e chega um ponto, todo ritual chega ao ponto que ele vira uma ação mecânica. Todo ritual, tudo aquilo que você faz repetidamente, você tende a aquietar o sentimento e começa a agir simplesmente mecanicamente, porque é um ritual. A nossa vida hoje, ela não é ritual. Porque dia a dia, para você ter fé, tem que ser uma novidade de vida. Porque as situações vão surgindo e você vai tendo que demonstrar a fé, tendo que se expressar. Cada dia tem que vencer e andar por fé. O dia que você não anda por fé, você foi abatido naquele dia. Você não serviu para que Deus fosse glorificado na sua vida. Depois que esse tempo da graça ele vai chegando ao fim, nós vamos nos deparar com que tempo? O reinado de quem? Do anticristo. Um reinado que vai durar quanto tempo? 7 anos. Mas nos primeiros 3 anos e meio será um reinado de paz. Um reinado de, abre aspas, prosperidade. Vai dar solução para 1000 problemas da sociedade. Todo mundo vai aplaudir esse cidadão. E os judeus vão fazer com ele uma aliança. Por quê? Porque ele vai inclusive colocar paz no Oriente Médio. Aquela guerra sem fim. Então, o que vai restar para os judeus? Dizer que aquele anticristo é o próprio Cristo. Ninguém poderia solucionar aquele problema. Então você vê como a Bíblia, ela fala de tudo. Ela fala da origem, no princípio criou Deus os céus e a terra, e fala da consumação. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando você mergulha nisso, no conhecimento bíblico, quando a Bíblia passa a fazer parte da tua vida, meu irmão, você passa a ser uma pessoa diferente. Diferente não no gesto, diferente não nas roupas, mas diferente no abrir a boca e falar das grandezas de Deus para que todos fiquem impressionados. Porque o Espírito Santo paira sobre a palavra. Já estava profetizado lá desde Gênesis.
e você vai caminhando e vai se aprofundando, o que vai acontecendo com a sua fé? Se a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, quanto mais você detém conhecimento, chega ao ponto que você abre a boca até no meio dos próprios irmãos, e você vai ouvir dos próprios irmãos o quê? Não é bem assim, você está sendo muito radical. Quanto mais conhecimento você tiver, de mais radical você será. Por quê? Por ter um conhecimento fundamentado. Você vai falar de coisas que os outros não vão entender. Se você mergulhar no conhecimento da matemática, você vai chegar no meio do povo de um modo geral e vai começar a falar de coisas a respeito dos números e cálculos que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, você está maluco. Os números estão te fazendo delirar. Mas para Paulo, o que foi dito? Paulo, estás louco? As muitas letras te fazes delirar? Por pouco me persuades a ser um cristão, disse aquele rei Agripa para Paulo. E o que Paulo disse? Não, estou delirando nem estou louco. Quem dera não só tu, mas toda a minha nação se tornasse tal qual eu sou, exceto estas cadeias. As muitas letras não nos fazem delirar, nos fazem enlouquecer quando elas estão erradas, mas quando elas estão certas, elas nos conduzem à glória de Deus. Porque Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo, Deus está usando o profeta da nação de Israel e está dizendo, o meu povo foi destruído e eu não posso fazer nada por ele. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento, eu dei o conhecimento, eles rejeitaram. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei a ti, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de ti. Então, veja a grande necessidade que há de se conhecer a revelação. Afinal de contas, para que Deus nos deixou esse livro? Se não for para nós dominarmos o conhecimento dele. Alguns loucos por aí dizem assim, ninguém pode entender tudo da Bíblia. Tem gente que é mais radical, não, ninguém entende a Bíblia. Ora, se ninguém entende, para que Deus deixaria algo que ninguém poderia entender? Que lógica, tão ilógica seria essa? Claro que nós entendemos a Bíblia. Claro que nós entendemos a Bíblia. E chega um ponto, meu irmão, que você, estudando, você vai chegar e vai dizer para os outros, de Gênesis e Apocalipse, pergunta, pode perguntar. E você sabe que tem resposta para tudo. Por quê? Porque está escrito, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e inabaláveis, que tu não sabes. Então, esse tempo da graça é uma maravilha, mas vamos entrar já no tempo do reinado do anticristo. E em meio ao reinado do anticristo, o que vai acontecer? Arrebatamento da igreja, como está escrito lá em Mateus 25. A igreja será arrebatada. Esse período que a igreja for arrebatada, o que vai ter de lágrima derramada. É nesse período, quando a igreja é arrebatada, em que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não é exatamente isso que ele diz lá no final de Mateus 25, encerrando a parábola das 10 virgens? Quando, Senhor, abre-nos a porta. Não vos conheço. Não conheço vocês. Esse período, meu irmão, é um período que muita lágrima vai ser derramada. Muita gente está iludida com as coisas, estão caminhando sem conhecimento de Deus. Não tem conhecimento de que Deus já falou lá no passado, há milhares de anos, que rejeitou uma nação, e Jesus confirma isso, porque vem e amaldiçoa a figueira que representa a nação de Israel. E o povo hoje não está entendendo que aquele povo, por quem Deus tanto zelou, que diz o seguinte lá, a profecia do Antigo Testamento de Israel, o Senhor não vos elegeu porque vós eres povo forte,
nem povo sábio, nem povo bonito, nem povo numeroso. O Senhor vos escolheu porque o Senhor vos amou. Contudo, depois Deus vem e diz assim: rejeitou o meu conhecimento, estou rejeitando vocês. E hoje uma multidão caminha para o mesmo lugar, nas mesmas veredas, na mesma pegada da falta do conhecimento. O que vai acontecer com eles? Receberão o mesmo juízo, a mesma rejeição. Salmo 119, 105, que glória! Todo mundo menciona, mas ninguém pratica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, é mesmo? A Bíblia é luz mesmo. Ela mostra o caminho do céu e o caminho do inferno, meu irmão. Depois que o arrebatamento da igreja soar, o mundo vai se deparar com o quê? Grande tribulação. Período que Jesus falou assim: olha, daquele tempo, dia igual, não houve. E depois, não haverá. Meu irmão, para pensar. O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Imagina aquelas pessoas desesperadas querendo entrar na arca. Imagina, meu irmão, crianças, mulheres, homens, jovens, todas as idades tragadas pelas águas do dilúvio. Quanto desespero! Imagina Sodoma, fogo caindo do céu e ninguém tendo para onde fugir. Situação terrível. E Jesus vem e diz em Mateus 24 que a respeito desse dia que nós hoje chamamos de grande tribulação, ele disse que dia igual não houve e depois não haverá, de tão terrível. Hoje a humanidade está brincando. Hoje a humanidade está se olhando para o sangue de Jesus Cristo, principalmente algumas igrejas chamadas evangélicas estão olhando para o sangue de Jesus Cristo, chamando Jesus Cristo de verdadeiro palhaço. Estão olhando para o sangue de Paulo, pelas cabeças que já rolaram ao longo da história, estão chamando os nossos irmãos do passado que derramaram sangue para que esse evangelho chegasse até nós com tanta glória. Eles estão sendo chamados de verdadeiros trouxas, porque o evangelho que se prega hoje não tem nada a ver com o evangelho que os fez derramar o seu sangue por nós. Os nossos irmãos do passado derramaram sangue para que hoje eu e você estivéssemos aqui cultuando esse Deus maravilhoso, podendo trocar tudo pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Jesus julgará duramente. E a Bíblia já mostra, o apóstolo Pedro diz que o julgamento começará pela casa de Deus. Significa que tem coisa dentro da casa de Deus que não presta, senão não precisava julgar. Significa que tem muita coisa que parece, mas não é, senão não precisava julgar. Tem muita gente que vai dizer: Senhor, Senhor, abre-nos. E vai ouvir: não vos conheço. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Fizemos maravilhas em teu nome, dominamos tudo em teu nome e em teu nome. Mas eles esquecem que também está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significando que muitos tomariam sem ter parte no reino de Deus. Daquele dia e hora, ninguém sabe, mas que ele virá é certo. E nós nos alegramos no sofrimento dos outros? Não, não é isso não. Nos alegramos porque temos sede e fome de justiça. E a Bíblia diz que bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Nós não podemos nos conformar em ver mercenários destruindo vidas em nome de um Cristo tão maravilhoso. Não dá para se conformar. Quem puder ficar quieto, que fique. Mas a Bíblia diz também: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade.
Provérbios 13:8 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, o falso caminho. Isso aborreço. Passando essa grande tribulação, onde a humanidade vai prantear aquilo que nunca imaginou prantear, tempos terríveis, virá um período brevíssimo, uma guerra, chamada como? Armagedon. Armagedon é um vale entre a Cordilheira do Carmelo e o Mar da Galileia. É um Armagedon, uma palavra hebraica, se não me engano. E esse vale do Armagedon será tomado pelos exércitos inimigos. Sitiarão Jerusalém, porque nesse período os judeus reconhecerão que aquele que eles quiseram assentar no trono em Jerusalém não é Jesus Cristo, o Messias que eles estão esperando até hoje, é o próprio Anticristo. Aí eles quebram aquela aliança inicial que tinham feito, permitindo ele reinar do trono em Jerusalém. Então, o Anticristo faz com que todos os exércitos marchem contra Israel. Mas, lá em Zacarias, já tem uma palavra para Israel. Eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Deus é tremendo. Nesse período, Jerusalém cercada, coisas terríveis e horrendas acontecendo, os judeus se veem perdidos. O que eles fazem? Ou o Messias vem agora ou não tem mais jeito. Se ele não vier agora, acabou. Eles se veem completamente largados, à mercê dos inimigos, as casas arrombadas, as mulheres maltratadas, crianças caindo ao fio da espada. O que a nação de Israel faz? Se o Messias não veio, se esse não era o Messias, ou ele vem agora ou acabou-se tudo. E a nação de Israel começa a clamar por um Messias que nós já estamos vivendo a glória dele, desfrutando do Espírito da graça. E a nação de Israel vai clamar, e diz a profecia de Zacarias que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Que glória! E é por isso que está escrito: todo olho o verá. Que maravilha! E a nação de Israel, quando o resplendor da glória de Jesus Cristo baixa no Monte das Oliveiras, os exércitos inimigos têm a sua carne apodrecida diante dos olhos de todo mundo. Um rio de sangue se forma no vale do Armagedon, que Apocalipse diz que será até o freio e o cabresto dos cavalos. Israel começa a jubilar. Veio o nosso Messias. Veio o nosso Messias. Que maravilha, nós clamamos, ele veio, aí estamos livres. Os inimigos foram todos destruídos. E quando a nação de Israel está pulando e saltitando ali naquele momento, Jesus abre o seu peitoral e mostra o emblema da sua coxa. E nele está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí Israel começa a contemplar aquilo, e Jesus mostra os cravos, a marca dos cravos. E Israel começa a entender, e eles caem em pranto. Aquele júbilo se converte em pranto, e se cumpre o que o apóstolo Paulo deixa escrito em Romanos, que Deus, em um único dia, operaria uma conversão nacional em Israel. Em um único dia, a nação de Israel se converte, e eles começam a declarar: nós e nossos pais o crucificamos, nós o matamos. E a nação de Israel recebe ainda o privilégio de ser a sede do governo milenar. Aí Jesus vai, naquele trono, onde o anticristo tinha se assentado, se sentará novamente em carne o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que falta esta Bíblia nos revelar? Será que as muitas letras nos fazem delirar?
Ou será que verdadeiramente nós temos o Espírito da glória de Deus? Por isso que ninguém aguentava com aquele povo. Aquele povo saiu, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles não pregavam carro zero nem casa própria, eles não distribuíam utensílios ungidos, eles só tinham a palavra, porque Jesus deu essa ordem de pregar o evangelho, e aonde eles chegavam, o que era dito a respeito deles? Estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Eles transtornaram o mundo porque era muito conhecimento. As pessoas tinham muitas dúvidas, eles chegavam, não, a resposta é essa. O Espírito chegava e dizia amém. O povo não sabia o que ia ser depois da morte, o povo não entendia de céu, o povo não entendia de inferno. Aí passava um crente, dava uma lição, o Espírito Santo testificava, todo mundo ficava feliz. Eles transtornavam o mundo com conhecimento da verdade, se utilizando somente de palavras. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus implanta o seu reinado milenar para reinar 1000 anos. Satanás é preso, como diz Apocalipse. E o mundo vai conhecer uma glória tremenda, semelhante àquele tempo que Adão viveu antes mesmo de pecar. As pessoas vivendo muito tempo, uma terra restaurada, nenhum sangue poderá ser derramado, nem o sangue de um animal. É aquilo que diz em Isaías 11, Isaías 61, e diz, o que fere um boi é como que mata um homem. A palavra, se não é exatamente isso, é quase isso. E lá está a glória do milênio. Jesus Cristo, de novo, não agora como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como alguém que está demonstrando o seu poder tremendo. Vai encerrar o período milenar, Satanás será solto novamente. Quando Satanás for solto novamente, vem com os seus intentos, e apesar de o mundo ter conhecido a maior glória de um reinado tremendo de Jesus Cristo pessoal, ainda assim haverá corações soberbos e arrogantes, que darão brecha novamente para que o inimigo, Satanás, reorganize os seus exércitos e novamente marche contra Jerusalém. E aí o que nós temos? Batalha final. Batalha final. Quando os exércitos inimigos marcham contra Jerusalém, o próprio Cristo está no reinado. O que resta? Cai fogo do céu, consome os inimigos, e aí é a consumação dos séculos. E daí para frente a Bíblia diz, eis que vejo novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, eis que tudo se fez novo e o mar já não existe. Por isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma glória o livro que nós temos em mão ou não é uma glória? Por isso, para nós fecharmos, aqueles que dizem que não é necessário conhecer a Escritura, estão negando que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqueles que dizem que não é necessário ler Bíblia, conhecer Bíblia, para mim, não passam de servos de Satanás. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.